Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês vão ter acesso a esse vídeo do nosso Vida Feliz, esse projeto de todas as segundas-feiras de manhã. Eu sempre peço, sempre não, mas vou pedir desculpa ao pessoal do Instagram que a transmissão começa meio falhado, né? Fica falhado um pouco aí no pessoal do Instagram, não sei porquê, já tentei resolver, mas enfim, peço desculpa que depois ela engrena e a transmissão segue normal, né? Então, minha querida cunhada Marta, muito bom dia. Bom dia a todos vocês. Neto, feliz da vida com vitória do Leão ontem. É isso aí, né? Rosa, esse povo todo queridíssimo que consegue entrar ao vivo, que pode entrar ao vivo, que gosta de entrar ao vivo, Zé Ricardo, Geraldo Lulu. É um pessoal que está sempre aí, dando essa força pra gente. Andréia Moreno, outro queridona, Lídia, a vovó da Laura, essa vovó babona, coisa linda, Dani Guedes, coisa linda, Daniela, tudo bem com vocês? Muito bom dia, gente. Zé Ricardo, já falei, né? Enfim, a gente está aqui hoje, nós vamos falar de um tema bem interessante, que eu chamei de aproveitando cada oportunidade. Meu amor está de volta no Rio de Janeiro, graças a Deus, depois de uma semana lá com os netinhos, os nossos netinhos lindos. Seja bem-vinda de volta, meu amor. Vamos lá, gente, aproveitando cada oportunidade. Esse é um tema bem legal, que está aqui na mensagem número 133 dessa obra maravilhosa, Vida Feliz, que é um livrinho, como vocês já sabem, psicografado pelo Divaldo Franco e as mensagens ditadas por esse espírito maravilhoso chamado Joana de Ângeles. Então, aproveitando cada oportunidade, esse é o título, né, vamos dizer assim, que eu resolvi dar para essa nossa reflexão de hoje. Então, rapaz, a molecada já está gritando aqui na escola. Peraí. Vamos ver o que ela fala aqui em relação a isso nessa mensagem 133. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizar-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Eu achei muito bacana essa mensagem. Aliás, a maioria quase todas as mensagens que constam desse livrinho são extremamente interessantes. E essa hoje fala da questão da oportunidade. É as oportunidades que acontecem o tempo todo na nossa vida, a gente sabe, né? Lourdinha Trindade, queridona, a gente sabe que existem situações, por exemplo, oportunidades no campo profissional, né? Poxa, a oportunidade apareceu, que bom, assumir, não assumir, né? Mas ela chama a atenção, na verdade, para uma outra faceta dessa oportunidade que aparece na nossa vida, que é em relação à elevação moral, né? Então ela pede que assim que essas oportunidades surjam, né, nós possamos imediatamente e com muita sabedoria aproveitar as lições que aquelas oportunidades vão proporcionar para nós, aqueles aprendizados que nós podemos amealhar em relação àquilo que está acontecendo. E isso realmente é interessante, porque essas oportunidades elas vão chegar para nós de várias maneiras. Às vezes é no contato com pessoas próximas, pessoas não tão próximas, situações do nosso dia a dia que acontecem, né, que fazem com que nós reajamos, né, diante daquilo que está acontecendo,
Como eu falei, sejam pessoas próximas, seja não. Uma questão que aconteça, por exemplo, no meio da rua, enfim, no convívio dentro do padrão da sociedade, aspectos da nossa vida cotidiana que são, às vezes, grandes oportunidades que, como ela fala aqui, de nós nos elevarmos moralmente. É muito difícil, a gente sabe, né, que determinadas situações que acontecem, que nos impactam, às vezes até dolorosamente, é difícil de nós termos a consciência, a serenidade de entendermos aquela oportunidade como um grande benefício, que se eu conseguir passar por aquela experiência sem me atordoar, sem me desequilibrar, talvez seja uma oportunidade que a vida está me dando para eu exercer a minha paciência, para eu exercer a minha coragem, para eu exercer o meu entendimento de que todos nós somos filhos do mesmo Deus, para eu entender que em função disso todas as pessoas têm as suas maneiras próprias de ser, que obviamente ninguém é igual, nem todo mundo é igual ou pensa da maneira que eu penso. Ou seja, são várias as oportunidades dentro do campo da elevação moral que nos são dadas todos os dias para que a gente consiga, de alguma forma, nos elevarmos, fazer com que nós vençamos ainda aquelas mazelas morais que ainda fazem parte do nosso comportamento. Isso é uma coisa interessante a ser pensada, né? Porque às vezes ela fala que, ela fala aqui que muitas vezes acontece uma oportunidade como essa que vai nos dar a condição de até mesmo de pelo menos refletir sobre a nossa conduta e mudarmos aquele padrão, aquele hábito que às vezes é pernicioso. Mas se nós não aproveitarmos, pode ser que vá demorar muito a que nova oportunidade como essa surja e a gente perca tempo nessa questão do nosso avançar em termos morais, né? Então talvez essa oportunidade nem nunca mais apareça. Nós estamos deixando de lado a questão das oportunidades da nossa vida física, né? Do nosso emprego, enfim, de oportunidade de profissionais, essas coisas. Não, ela está se detendo exatamente nessa questão da oportunidade que nos dá a condição, nos dá o ensejo de nos elevarmos moralmente, né? Então ela sugere que nós utilizemos com muito bom proveito desses momentos que a vida vai trazer para nós, porque sem dúvida são a todo instante mesmo, nós somos defrontados por situações que impactam, como eu já falei, e às vezes negativamente na nossa vida. E exatamente nesses momentos é que nós somos provados, porque na nossa condição de elevação, de evolução espiritual, né, nem sempre nós vamos ter condição de, através do nosso discernimento, a gente conseguir identificar que aquela oportunidade está sendo algo muito bom, né, sem que nós passemos por um processo doloroso, né? Não raro, nós ainda precisamos que a vida dê uma cutucada na gente, que nós passemos por dissabores, passemos por momentos desagradáveis para poder aprender, né, com aquela oportunidade que a vida está nos proporcionando. Então isso é uma coisa muito interessante e é isso que ela está querendo dizer aqui para nós, né? Então quantos de nós, todos nós na verdade, vivenciamos momentos difíceis na nossa vida? Temos bons momentos? Também temos. Dani Baia, queridona, obrigado pelo beijo que você me mandou ontem. Todos nós temos momentos muito difíceis nas nossas vidas. Eu sei que não é complicado, muitas vezes, nós conseguirmos aprender, ou ter aquela conduta de entendimento de que aquela dor, aquele sofrimento, aquele desconforto, ele pode servir para mim, elevar-me moralmente. Porque às vezes são coisas que tocam muito profundamente em nós e que nós ainda não estamos devidamente preparados para vivenciar aquela experiência sem nos desequilibrarmos.
mas é a maneira como a vida, na nossa condição de evolução espiritual, trabalha a nosso favor. Difícil, né? Mas é super, super, super importante e necessário, né? Porque se nós estamos passando por qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de desconforto, a gente precisa entender que muito provavelmente nós, mesmo que não tenhamos conhecimento, ciência, consciência, nós somos os responsáveis por estarmos passando por essas dores. Isso pode ser complicado para muita gente. Ué, eu tô passando por esse sofrimento, por esse desconforto na minha vida, eu sou responsável? Talvez não necessariamente nessa atual encarnação. Às vezes hoje nós estamos vivenciando, né, experiências não tão agradáveis, mas que têm relação direta com alguma coisa que nós fizemos num passado, além dessa existência atual. Então é difícil, mas é absolutamente necessário, né? E ela finaliza dizendo, ela fala que isso é uma bênção que vai nos libertar. Se nós nos esforçarmos por entender que essas experiências elas podem nos elevar moralmente, né? Conseguir vencer aquelas mazelas que ainda fazem parte da nossa vida, cara, que bom! Aí a gente vai ficar feliz da vida, porque algo que aconteceu, que geralmente a nossa reação fosse negativa, a gente consegue perceber que conseguiu ter um outro tipo de postura diante daquele desconforto, né? Lili Nock, que bom, tá aí, Igor, jogador, também querido, bom. Então ela finaliza sugerindo que nós permaneçamos vigilantes, né? Às vezes expiação de outra, isso pode ser até mesmo uma missão que nós estejamos passando aqui, né? Essas dores, esses desconfortos, essa vida meio conturbada, isso realmente pode ser até mesmo algo que nós mesmos escolhemos para vivenciar. E ela finaliza sugerindo que nós permaneçamos vigilantes, ou seja, atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? De modo que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, né? A cada segundo, cada episódio que ocorra na nossa vida. Ou seja, termos uma vida pensada, uma vida raciocinada, não nos deixarmos levar pela onda da vida, né? Essa coisa de deixa a vida me levar é negativo. Nós precisamos viver uma vida pensada, raciocinada. Por que eu estou tendo essa reação? Né? O que está me levando a experimentar isso? Qual o meu grau de responsabilidade em relação a isso, a essa situação desconfortável pela qual eu estou passando? Né? E tirar daí um proveito. Né? O que eu posso aprender com isso que a vida está me proporcionando nesse momento? Né? É um exercício extremamente difícil, eu sei, mas é necessário. Porque, como ela mesma fala aqui, nós vamos ter uma condição de entendimento, né, que vai nos favorecer nas próximas experiências que virão, que vão acontecer, que vão seguir acontecendo. Não tem jeito. Esse é o processo pelo qual nós evoluímos espiritualmente. Então, cabe a cada um de nós aplicar esses ensinamentos, essas reflexões na nossa vida do dia a dia. E a ideia do nosso projeto é exatamente essa, né? Começar a segunda com suas palavras é bom demais, meu amigo. Dani, querida, muito obrigado. Um beijo para você, um beijo no coração do Luiz Martins também. Enfim, gente, uma semana abençoada para todos nós. Sigamos em frente. As oportunidades vão surgir nos mais variados campos de atuação e que nós saibamos aproveitá-las, especialmente em termos de evolução moral. Essa é a ideia proposta pela Joana de Ângeles, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana e na próxima segunda-feira, feriado, mas estamos aqui, firmes e fortes. Valeu, gente, uma boa semana para todos e que Deus nos abençoe.